Imagine por um instante o cenário. Um monte envolto em silêncio, o vento cortando as pedras e, de repente, uma voz. Não a voz de um homem, mas a do próprio Deus, ecoando como trovão suave. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essas palavras, registradas em Êxodo 25:8, não foram apenas uma ordem, mas um convite. O Criador do universo desejava morar entre os homens. Pense nisso. O Eterno, que habita em glória inacessível, decidiu descer e se aproximar de um povo marcado por falhas e quedas. Era a revelação de um amor tão profundo que ultrapassa a compreensão humana. Mas antes que essa promessa se cumprisse, Israel precisaria enfrentar seu próprio coração vacilante, suas murmurações e sua idolatria. O tabernáculo não seria apenas uma tenda, mas um retrato vivo da salvação, um reflexo da eternidade em pleno deserto. E hoje, ao mergulharmos nessa história, você vai descobrir que cada detalhe desse santuário aponta para algo muito maior. Um plano perfeito que conecta o céu à terra e revela o maior segredo da redenção. Não saia daí, porque o que você vai ver agora pode mudar a forma como você enxerga a presença de Deus. No silêncio solene do monte, quando apenas a voz do Senhor ressoava como trovão suave, Moisés recebeu uma ordem que marcaria a história do povo de Israel. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, de Êxodo 25:8. Era o convite do Criador para estabelecer a sua presença entre os homens, um gesto de amor e proximidade. Mas antes que esse sonho se realizasse, o povo precisaria passar pela disciplina da graça, pois sua apostasia havia interrompido, ainda que por um tempo, a construção desse lugar santo. Só depois de novamente recebidos no favor do céu, puderam prosseguir, guiados pelo grande líder na execução da ordem divina. Deus não apenas ordenou, mas também capacitou. Escolheu homens e os encheu de sabedoria e habilidade para a obra. O próprio plano do tabernáculo veio das mãos do Altíssimo, com cada detalhe desenhado com perfeição. As medidas, os materiais, a forma, o brilho do ouro e a pureza do linho, nada seria fruto da imaginação humana, mas reflexo da visão celestial. O santuário terrestre seria figura do verdadeiro, um reflexo das coisas que estão no céu. Hebreus 9:24-23. Naquele lugar, em miniatura, estava representado o templo celestial, onde Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ministraria em favor dos homens. Enquanto Moisés contemplava a visão no monte, seus olhos se enchiam de reverência e a responsabilidade de transmitir ao povo cada detalhe o fazia tremer. Era a sombra de algo eterno, a antecipação de um sacrifício que mudaria o destino da humanidade. A edificação do santuário exigia mais do que materiais preciosos. Exigia corações dispostos. O Senhor disse: de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Êxodo 25:2. Não haveria imposição, apenas amor transformado em entrega. O povo respondeu com generosidade. E veio todo o homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Êxodo 35:21-22. A cena ganha vida como uma procissão de fé. Homens trazendo ouro, mulheres fiando com suas próprias mãos o azul, a púrpura e o carmesim. Crianças observando, com olhos brilhantes, vendo seus pais depositarem diante do Senhor o melhor que possuíam. Não eram apenas materiais. Cada oferta era um testemunho de gratidão e devoção. A generosidade foi tão grande que logo se acumulou mais do que era necessário. Moisés precisou ordenar que parassem. Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Êxodo 36:6. O contraste com as murmurações anteriores era gritante. Agora, o povo que antes cedia à incredulidade mostrava-se unido em adoração. Seu zelo e liberalidade se tornaram um exemplo eterno. Aqueles que amam o culto a Deus demonstram esse mesmo espírito.
Trazem ao Senhor não o resto, mas o melhor. Pois uma casa erguida para Ele não deve nascer do peso da dívida, mas da abundância de corações gratos. É o reflexo de uma verdade espiritual. Onde o amor de Deus habita, a oferta nunca é forçada. Ela transborda. O tabernáculo, ainda que pequeno em tamanho, era grandioso em glória. Media cerca de 20 metros de comprimento, 6 de largura e altura. Mas o que parecia limitado em dimensões tornava-se majestoso em significado. Cada detalhe refletia a perfeição divina. A madeira de acácia, resistente ao tempo e às intempéries, erguia-se como símbolo da incorruptibilidade. As tábuas cobertas de ouro brilhavam ao sol, como se o deserto fosse iluminado pela própria presença de Deus. O teto, composto por 4 camadas de cortinas, unia beleza e proteção. A primeira de linho fino torcido e azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra esmerada, Êxodo 26:1, revelava a arte inspirada pelo Espírito. As outras, feitas de pelos de cabras, pele de carneiro tingida de vermelho e pele de texugo, garantiam segurança contra o calor e as tempestades. Cada elemento era uma mensagem viva. O ouro, que refletia a luz, falava da glória divina. O vermelho das peles lembrava o sangue do sacrifício. Os querubins bordados nas cortinas apontavam para a adoração celestial. O santuário era mais que um espaço físico. Era um símbolo palpável da promessa divina, um convite à reconciliação, um lembrete constante de que Deus desejava habitar entre o seu povo. A cada oferta, a cada detalhe, o coração de Israel era chamado a lembrar que a adoração não era ritual vazio, mas comunhão viva. E assim, no meio do deserto, ergueu-se um templo de ouro e madeira, de tecidos e sacrifícios, mas acima de tudo, de fé e esperança. O testemunho eterno de um Deus que desce ao encontro dos homens. Dentro da tenda sagrada, a atmosfera era de reverência e mistério. O edifício, embora simples aos olhos humanos, refletia a glória do céu. 2 compartimentos o dividiam, o lugar santo e o santíssimo. Entre eles, erguia-se um véu ricamente bordado, suspenso em colunas cobertas de ouro. As cores, azul, púrpura e escarlata, se entrelaçavam como o reflexo do firmamento e do sangue do sacrifício, enquanto os fios de ouro e prata reluziam à luz das lâmpadas. Sobre o tecido, querubins bordados pareciam vigiar em silêncio, representando os anjos ministradores que unem céu e terra. Cada detalhe falava de realidades maiores, lembrando que por trás do véu invisível, o santuário celestial se movia, em perfeita harmonia com o plano da redenção. O tabernáculo não estava isolado. Ele se erguia dentro de um espaço chamado pátio, rodeado por cortinas de linho fino, suspensas em colunas de cobre. Do lado leste, a entrada era adornada por cortinas artísticas, menos suntuosas que as do interior, mas ainda belas e dignas. Ali todo o povo podia ver, mesmo de fora, a casa onde Deus escolheu habitar. No centro desse pátio, próximo à entrada, encontrava-se o altar de cobre para os holocaustos. Sobre ele eram consumidas as ofertas queimadas e as suas pontas aspergidas com o sangue expiatório. O fogo que ardia sobre o altar lembrava que a vida do pecador só podia ser resgatada mediante o sacrifício. Entre esse altar e a porta do tabernáculo erguia-se a pia de cobre, feita dos espelhos ofertados voluntariamente pelas mulheres de Israel. Ali sacerdotes lavavam mãos e pés antes de entrar nos compartimentos sagrados, recordando que ninguém pode se aproximar de Deus sem purificação. Ao atravessar o véu da entrada, encontrava-se o primeiro compartimento, o lugar santo. Do lado norte, reluzia a mesa dos pães da proposição, feita de ouro puro e coroada por delicados adornos. Todo sábado, 12 pães eram colocados em 2 colunas, aspergidos com incenso, representando a constante provisão de Deus e a consagração das tribos de Israel diante dele. Do lado sul, brilhava o candelabro de 7 hastes, moldado em uma única peça de ouro maciço. Suas lâmpadas jamais se apagavam, iluminando continuamente o interior do santuário, já que não havia janelas. Cada ramo, adornado com flores semelhantes a lírios,
revelava que a luz do Senhor é perfeita, santa e inextinguível. Diante do véu que separava o Santo do Santíssimo, erguia-se o altar de incenso, de onde subia fragrância dia e noite. Esse fogo havia sido aceso pelo próprio Deus, e sua fumaça perfumada simbolizava as orações do povo subindo ao trono celestial. Mas além do véu interior estava o coração do santuário, o Santo dos Santos. Ali se encontrava a Arca da Aliança, uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora, guardando em seu interior as tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Por isso, era chamada de Arca do Testemunho, ou Arca do Concerto, pois continha a base da aliança eterna, os 10 mandamentos. Sobre a arca repousava o propiciatório, uma tampa de ouro maciço, encimada por 2 querubins também de ouro, com asas estendidas em reverência e rostos inclinados, em direção à lei. Era um símbolo da adoração dos anjos e do interesse celestial no plano da salvação. Acima do propiciatório resplandecia o Shequina, a manifestação visível da presença divina. Entre os querubins, Deus se revelava. Ali, às vezes, o sumo sacerdote ouvia a voz do Altíssimo. Em outras ocasiões, uma luz brilhava sobre o anjo. À direita, sinalizando aprovação, ou uma sombra pairava sobre o da esquerda, indicando reprovação. O Santo dos Santos era o elo entre céu e terra, o ponto em que a glória do Eterno tocava a realidade humana. Era o coração pulsante da adoração, o lugar onde o Deus infinito descia para habitar entre seu povo. O tabernáculo inteiro, desde o altar do pátio até o propiciatório coberto pelo Shequina, era um retrato vivo da salvação, cada detalhe apontando para Cristo, o verdadeiro Cordeiro e sumo sacerdote que intercede por nós no santuário. Era o fundamento do concerto, a eterna regra de justiça e juízo. Ela condenava o pecador, mas sobre a lei erguia-se o propiciatório, coberto pela glória do Shequina, onde a misericórdia se manifestava. Era um retrato vivo da redenção em Cristo, pois ali a misericórdia e a verdade se encontraram, justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, 10. A cena dentro do tabernáculo era indescritível. As paredes cobertas de ouro refletiam a luz do castiçal. As cores vivas das cortinas exaltavam a beleza da santidade, e diante do véu, a arca, com seus querubins, se destacava sob a presença divina. Tudo aquilo, ainda assim, era apenas uma sombra, um reflexo pálido da realidade celestial, onde Cristo ministra em favor da humanidade. Cada detalhe, cada raio de luz, apontava para a obra maior, a reconciliação do céu com a terra, por meio do sacrifício do Filho de Deus. A construção levou cerca de 6 meses. Quando finalmente foi concluída, Moisés examinou cuidadosamente cada detalhe. Nada poderia ser diferente do modelo mostrado por Deus no monte. Ao ver que tudo fora feito como o Senhor ordenara, Moisés abençoou os construtores. Como o Senhor a ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo 39, 43. Naquele dia, as multidões de Israel se reuniram em torno do tabernáculo. Olhos marejados de lágrimas e corações batendo mais fortes, todos contemplavam a obra de suas mãos. Então algo grandioso aconteceu. A coluna de nuvem desceu e envolveu o santuário, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34. O povo tremeu de reverência. Até mesmo Moisés, o amigo de Deus, não pôde entrar. Tamanha era a manifestação da glória divina. Não houve gritos ou alardes, apenas um silêncio solene, quebrado por lágrimas e murmúrios de gratidão, pois o Deus eterno havia escolhido habitar no meio deles. Mas a obra não estava completa apenas com a construção. Deus separou homens para o serviço do santuário. A tribo de Levi foi escolhida para essa honra, substituindo os primogênitos de todo Israel. Era uma resposta à fidelidade dessa tribo quando o povo se corrompeu com o bezerro de ouro. Mas dentro de Levi, somente a família de Arão poderia exercer o sacerdócio. A eles cabia o serviço diante do Senhor, enquanto os demais levitas cuidavam do tabernáculo e auxiliavam no ministério. Era uma distinção sagrada,
Aproximar-se das coisas santas exigia preparo, pureza e submissão. Ninguém poderia sacrificar ou ver os utensílios santos antes que fossem cobertos. Assim, o povo aprendia que Deus é santo e que a adoração exige reverência. Para esse ministério, as vestes do sacerdote foram ordenadas pelo próprio Deus. Farás vestidos santos, e Arão teu irmão para glória e ornamento. Êxodo 28:2. O sacerdote comum usava uma túnica de linho branco, simples e pura, simbolizando a justiça. Um cinto bordado em azul, púrpura e vermelho adornava sua cintura e uma mitra de linho cobria sua cabeça. Antes de entrar no santuário, deveriam tirar as sandálias, pois o lugar era santo. Assim como Moisés ouvira diante da sarça ardente, também deveriam lavar mãos e pés na pia de cobre, lembrando constantemente que nenhum traço de impureza pode estar diante da presença de Deus. Cada detalhe, até mesmo os rituais de limpeza, ensinava que a adoração verdadeira começa com o coração purificado. O sumo sacerdote, porém, vestia-se de modo ainda mais esplêndido. Sobre a túnica de linho comum, usava uma túnica azul, toda tecida em uma só peça, ornamentada com campainhas de ouro e romãs bordadas nas cores sagradas. Cada movimento seu fazia soar as campainhas, lembrando ao povo que a intercessão nunca cessava. Sobre ela, vestia o éfode, um manto mais curto de azul, púrpura, escarlate e branco, tecido com fios de ouro. Nas ombreiras do éfode estavam 2 pedras de ônix, onde os nomes das 12 tribos de Israel estavam gravados. Assim, cada vez que o sumo sacerdote entrava diante de Deus, carregava simbolicamente sobre os ombros o peso do seu povo, intercedendo por eles com reverência e amor. Sobre o éfode do sumo sacerdote repousava o peitoral, a joia mais sagrada de seu vestuário. Feito do mesmo material que o éfode, era quadrado, medindo 1 palmo, e suspenso dos ombros por cordões de azul, através de argolas de ouro. Suas bordas eram adornadas com 12 pedras preciosas, ecoando os fundamentos da cidade de Deus, enquanto, no centro, outras 12 pedras engastadas de ouro traziam gravados os nomes das tribos de Israel. As instruções de Deus eram claras. Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Êxodo 28:29. Ali estava a figura viva de Cristo, o grande sumo sacerdote, que pelo seu sangue intercede diante do Pai por cada pecador arrependido. Como declara o salmista, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmos 40:17. Cada pedra, cada detalhe do peitoral lembrava ao povo a constante intercessão divina e a santidade do serviço sacerdotal. Ao lado do peitoral brilhavam 2 pedras de intenso fulgor, conhecidas como Urim e Tumim. Elas eram o instrumento pelo qual o sumo sacerdote discernia a vontade de Deus. Quando uma questão era apresentada diante do Senhor, uma auréola de luz ao redor da pedra da direita indicava a aprovação, enquanto uma nuvem sobre a da esquerda revelava desaprovação. Assim, toda decisão importante do povo de Israel era tomada sob a orientação divina, lembrando que o poder humano deve sempre submeter-se à autoridade de Deus. Cada detalhe do vestuário, cada instrumento e cada gesto dos sacerdotes revelava a importância de conduzir a adoração com reverência, precisão e pureza, refletindo a santidade de Deus perante o seu povo. A mitra, feita de linho alvo, completava o traje sagrado. Presa com um laço de azul, trazia sobre a testa uma lâmina, de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor, Êxodo 28:36. Toda a vestimenta, toda a conduta dos sacerdotes era cuidadosamente planejada para transmitir a santidade de Deus, a pureza do culto e a reverência exigida daqueles que se aproximam dele. O tabernáculo e seu ministério serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais, Hebreus 8:5, apontando para Cristo e para o ministério eterno que ele realiza no santuário celestial. Cada detalhe era didático e espiritual.
As vestes, os símbolos, o serviço diário e anual eram meios de instruir o povo acerca da santidade, da expiação e da intercessão que se realizam em favor do pecador. O ministério sacerdotal dividia-se em dois: o serviço diário e o anual. O diário incluía o holocausto da manhã e da tarde, a oferta de incenso sobre o altar de ouro e as ofertas especiais pelos pecados individuais, assim como aquelas para os sábados, luas novas e solenidades. Cada manhã e tarde, um cordeiro de um ano era queimado sobre o altar, com sua oferta de manjares, simbolizando a consagração diária do povo a Jeová e a contínua necessidade do sangue expiatório de Cristo. Todo animal ofertado devia ser sem mácula, Êxodo 12:5, apontando para a perfeita pureza daquele que se ofereceria como um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1:19. Paulo explica que os seguidores de Cristo devem refletir essa entrega, apresentando seus próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 2:1. A perfeição do serviço prestado ao Senhor não se mede pelo esforço humano, mas pelo coração dedicado, desejoso de glorificar a Deus em tudo o que faz. O ministério sacerdotal diário e o ritual anual eram um chamado constante à santidade e ao serviço íntegro. Cada sacerdote sabia que Deus não se agrada de coisa inferior ao melhor que se possa oferecer. Aqueles que amam a Deus de todo o coração desejam sempre entregar-lhe o melhor, buscando alinhar toda a sua vida com a sua vontade. Assim, o tabernáculo com seus sacerdotes, rituais e vestes sagradas não era apenas um conjunto de símbolos ou tradições, mas um retrato vivo da obra redentora de Cristo, que intercede pelo pecador, manifesta a santidade de Deus e oferece a salvação a todos os que, arrependidos, colocam sua fé nele. Cada gesto, cada palavra do serviço, cada aroma de incenso ascendente apontava para a obra perfeita do Salvador, que reconciliou o céu com a terra. No ministério diário, a oferta de incenso era o ato que mais diretamente aproximava o sacerdote da presença de Deus. O véu interno do santuário não se estendia até o teto, permitindo que a glória do Senhor, manifestada sobre o propiciatório, se tornasse parcialmente visível no lugar santo. Ao acender a nuvem de incenso, a glória divina descia sobre o propiciatório, enchendo às vezes ambos os compartimentos. O sacerdote, maravilhado e atônito, era obrigado a recuar até a porta do santuário, lembrando que o acesso direto a Deus se dava apenas mediante intercessão. Assim, pela fé, ele contemplava o propiciatório invisível. E da mesma forma, o povo deve hoje dirigir suas orações a Cristo, o grande sumo sacerdote, que pleiteia continuamente pelo pecador arrependido no santuário celestial. O incenso simbolizava a intercessão e os méritos de Cristo, cuja justiça perfeita torna aceitável diante de Deus a adoração de seres pecadores. Diante do véu do lugar santíssimo, encontrava-se o altar de intercessão perpétua. Diante do lugar santo, o altar de expiação contínua. Pelo sangue do sacrifício e pelo incenso, aproximava-se o homem de Deus, figuras vivas do grande mediador, através de quem a misericórdia e a salvação são concedidas à alma arrependida e crente. Cada manhã e tarde, ao acender o sacerdote com o incenso, o povo reunido ao redor do tabernáculo elevava em silêncio suas orações, examinando o coração, confessando pecados e unindo a fé aos méritos do Salvador prefigurado. Assim, os momentos sagrados da manhã e da tardinha tornaram-se horários dedicados à adoração e à oração, um costume preservado mesmo durante o exílio do povo judeu. Os pães da proposição, ou pães da presença, eram conservados sempre diante da face do Senhor, simbolizando a dependência constante de Deus para o sustento espiritual e temporal. Êxodo 25:30. Sobre eles, diariamente, era colocado o incenso, lembrando que toda bênção e provisão vem pela mediação de Cristo. Quando o pão semanal era substituído, o incenso era queimado em memória da adoração, confirmando a contínua presença de Deus. Assim, tanto o maná no deserto
quanto o pão da proposição apontavam para Cristo, o pão vivo que desceu do céu, João 6, 48, 51, a fonte de vida espiritual e reconciliação com o Pai. A parte mais crucial do ministério diário era a oferta individual pelo pecado. O penitente arrependido aproximava-se do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os simbolicamente para o animal inocente. O sacrifício era executado pelas próprias mãos do ofertante, e o sangue levado pelo sacerdote ao lugar santo, aspergido diante do véu, atrás do qual repousava a arca da aliança, guardando a lei transgredida. Quando o sangue não podia ser levado ao lugar santo, a carne do animal era consumida pelos sacerdotes, conforme a instrução. O Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico 10, 17. Assim, o pecado era transferido simbolicamente do indivíduo para o santuário, tipificando o grande sacrifício de Cristo. O serviço cotidiano continuava incansavelmente ano após ano, pois os pecados de Israel, ao serem transferidos para o santuário, contaminavam os lugares santos. Para restaurar a santidade, Deus ordenara a expiação específica de cada compartimento sagrado, bem como do altar, a fim de purificá-los das imundícias dos filhos de Israel e santificá-los para a sua presença. Levítico 16, 19. Cada gesto, cada ritual, cada incenso ascendente apontava para a necessidade contínua de purificação, do cuidado sagrado com o que é santo e da obra redentora de Cristo, que, em perfeita justiça e misericórdia, remove o pecado e apresenta ao Pai aqueles que confiam nele. O tabernáculo, com seu serviço diário, permanecia assim como uma sombra viva do santuário celestial, ensinando o povo a importância da pureza, da intercessão e da fé constante. No grande dia da expiação, o ministério do sumo sacerdote alcançava o ápice da obra ritual anual, simbolizando de modo sublime a obra redentora de Cristo no céu. Os 2 bodes trazidos à porta do tabernáculo tinham um destino distinto. Um seria morto como oferta pelos pecados do povo e seu sangue levado para dentro do véu, aspergido sobre o propiciatório, purificando o santuário das imundícias de Israel. Levítico 16, 16. O outro, o bode emissário, carregaria sobre si simbolicamente todos os pecados do povo, sendo enviado ao deserto, representando a remoção definitiva da culpa e da transgressão. Levítico 16, 21, 22. Até que este ritual fosse cumprido, o povo permanecia em humilhação, jejum e oração solene, reconhecendo que somente mediante expiação completa haveria liberdade espiritual. Este serviço anual ensinava verdades profundas sobre o pecado, a lei e a mediação de Cristo. Durante o ano, as ofertas pelo pecado aceitas no lugar santo indicavam que havia substitutos, mas não removiam a culpa. O pecado permanecia registrado até a expiação final. Somente quando o sumo sacerdote aspergia o sangue da oferta sobre o propiciatório no Santo dos Santos, na presença das tábuas da lei, a justiça da lei era satisfeita. Depois disso, ao impor as mãos sobre o bode emissário e enviá-lo ao deserto, o pecado era simbolicamente removido para sempre do povo, um ato que apontava para o grande mediador celestial, Cristo, que pleiteia continuamente pelos arrependidos perante o Pai. Hebreus 8:5. O santuário terrestre, construído por Moisés segundo o modelo celestial, servia como figura das coisas que estão no céu. Hebreus 9, 9, 23. João, em visão, contemplou o templo do céu, o altar de incenso e a arca do concerto, refletindo as figuras terrenas. Apocalipse 4, 5. 8:3, 11, 19. Assim, o tabernáculo instruía o povo acerca da realidade espiritual invisível, revelando a obra de Cristo como sumo sacerdote. Ele, ao ascender ao céu, passou a ministrar no verdadeiro santuário por nós, intercedendo com seu sangue. Hebreus 9, 24. Da mesma forma, o ministério diário e anual do sacerdote terrestre simbolizava a contínua mediação de Cristo
demonstrando a necessidade do perdão, da expiação e da purificação perante Deus. O ministério diário lembrava ao povo de que, embora o sangue de Cristo remova a culpa do pecador arrependido da condenação da lei, o pecado permanecia registrado no santuário até a expiação final. O serviço do dia da expiação, portanto, prenunciava a purificação final dos céus, quando os pecados dos crentes arrependidos seriam completamente apagados dos registros celestiais. Apocalipse 20, 12. Assim como o sacerdote levava simbolicamente o pecado sobre o bode emissário, Cristo levará consigo os pecados da humanidade arrependida ao remover, mediante seu sacrifício e mediação, toda a mancha do registro celestial, deixando o santuário limpo, pronto para a habitação eterna de Deus com seu povo. O ciclo anual do ministério do tabernáculo ensinava, dia após dia, as verdades eternas sobre a salvação, o juízo e a vitória de Cristo sobre Satanás, o instigador do pecado. Cada gesto ritual, cada sacrifício, cada incenso e cada sangue aspergido apontava para o conflito cósmico entre Cristo e Satanás e para a futura purificação do universo. Quando a expiação final se cumprir, os pecados removidos serão lançados sobre Satanás, consumando a justiça divina. Assim, o ministério do tabernáculo e, posteriormente, do templo, instruía o povo acerca da redenção, da intercessão de Cristo e do desfecho glorioso da história da salvação, preparando a mente dos crentes para compreender a vitória final da luz sobre as trevas. E assim o tabernáculo ergueu-se no deserto, como prova de que o Deus eterno desejava habitar entre os homens. Não era apenas uma tenda de ouro e madeira, mas o reflexo de um plano muito maior, a revelação de Cristo, o Cordeiro perfeito, que veio ao mundo para reconciliar o céu e a terra. Cada detalhe daquele santuário era uma lição viva, um convite à fé e à entrega. E se naquela época a glória de Deus encheu a tenda diante dos olhos de Israel, hoje essa mesma presença pode encher o coração de todo aquele que abre espaço para o Senhor. A pergunta que atravessa os séculos continua viva. Existe lugar em sua vida para que o Eterno habite? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, acompanhando cada detalhe desta mensagem. Se esse conteúdo falou com você, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém especial. Assim, mais pessoas poderão conhecer essa verdade transformadora da Palavra de Deus. Que a presença do Senhor habite em sua vida todos os dias. Até o próximo vídeo.